Irmãos, então vamos dar continuidade à nossa série sobre juízes, ao nosso estudo. Nós estamos estudando o panorama bíblico do Antigo Testamento, ou seja, aquela ideia geral de cada livro da Bíblia, para a gente ter uma ideia do que fala o livro da Bíblia, o conteúdo do livro, o propósito do livro. E no domingo passado nós começamos a olhar para Juízes, um livro difícil, algumas histórias terríveis. E nós vimos no domingo passado, né, a ideia geral do livro, autoria, data, propósito do livro. E hoje nós vamos dar continuidade, né, nessa série, Juízes, o Deus disciplinador e libertador. Eu gostei desse título que o Paul House dá no seu livro de teologia bíblica do Antigo Testamento, o Deus disciplinador e libertador. Então, na semana passada nós começamos a olhar, e qual é o alvo da lição? Parte desse alvo nós já atingimos. Identificar o ciclo recorrente no livro dos Juízes. Nós vimos semana passada o ciclo. O povo de Deus se rebelando contra o Senhor, Deus disciplinando o seu povo, o povo clamando ao Senhor no sofrimento, na disciplina, Deus levantando juízes, restaurando o povo experimentando paz. Aí depois o que acontece? O povo se desvia do Senhor e aí começa tudo de novo. Nós temos como objetivo contrastar o comprometimento pactual de Deus, né, Yahvé, com os israelitas. E nós já vimos no domingo passado como Deus permanecia fiel ao seu povo, que Ele é o Deus da aliança, Ele é fiel à sua palavra, mesmo o povo sendo infiel a Ele. A ponto de Deus disciplinar, de Deus corrigir e de Deus restaurar. E hoje, ao vermos um esboço, né, do livro, nós veremos com mais afinco esse comprometimento pactual do Senhor. E destacar o tema da salvação de Deus no livro dos Juízes. Muito bem, vamos agora oferecer, depois da aula da semana passada, vamos oferecer aqui para os irmãos um esboço sintético do livro. Então, se você puder, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia também. Se você puder, abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 1. Nós não temos tempo para estudar o livro de Juízes, mas eu quero olhar para o livro de Juízes, destacando algumas partes do livro e encorajando você a ler este precioso livro da palavra do Senhor. Juízes, capítulo 1. Então aqui vamos dar uma olhada de forma geral no conteúdo desse livro. A primeira parte do livro, que vai dos capítulos 1 a 3, consiste no contexto do fracasso da teocracia de Israel. Israel, até então, e diferente dos demais povos, tinha um sistema de governo peculiar. Qual era o sistema de governo de Israel? Desde que Deus chama Abraão para fazer de Abraão o seu povo, Deus é quem governava o seu povo. Era Deus quem guiava o seu povo, que dava as leis para o seu povo. Deus que direcionava, que guiava Israel. Daí, meus irmãos, nós temos as leis civis, porque Deus era o rei do seu povo, quem governava o seu povo. É a chamada teocracia, não era democracia, era teocracia. Teós, né? Deus governando. Agora, houve um fracasso da teocracia, porque o rei fracassou? Não. Não foi Deus quem fracassou. O problema que aconteceu ali não foi por falha do Deus da aliança, mas foi o povo da aliança, povo que nós lemos lá no final de Josué, que na renovação da aliança disse assim: nós permaneceremos fiéis. Mas o que acontece? Se você observar Juízes, o capítulo 1, olha o que diz. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? E aí o texto vai mostrando, nós chegamos, vocês podem observar, a primeira parte aqui, vejam no slide, a vida de conquista e descanso que Israel conhecera até aquele momento foi perdida. E por que foi perdida? Vejam só, porque a nação deixou de confiar no Senhor para o término das conquistas individuais das tribos. Deus, usando a vida de Josué, usando alguns líderes ali, Deus havia dado vitórias na entrada de Canaã. O livro de Josué narra isso, nós vimos isso. Como o povo conquistou muitos outros povos pelo poder do Senhor. Mas as pessoas, depois da morte de Josué, a geração dos dias de Josué morreu. Aquela geração morreu. E uma nova geração então veio, uma geração que não conheceu a Josué.
uma geração que não conhecia verdadeiramente ao Senhor, uma geração então que pecou contra o Senhor. Olhem comigo, queridos, a partir do capítulo 2, verso de número 8. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém, capítulo 2, a partir do verso de número 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora olha o que o texto diz. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, olha o que diz o texto, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então vejam que a nação deixou de confiar no Senhor. Uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor, que não conhecia os feitos do Senhor. Uma geração que não temia o Senhor. Daí nós vemos que a vida de conquista e descanso que Israel conhecera até aquele momento foi perdida. Por quê? Porque a nação abandonou sua lealdade ao Deus da aliança. Não foi o Deus da aliança que abandonou o seu povo, foi o povo do Senhor que abandonou o Deus da aliança e mergulhou na idolatria das nações que o Senhor usou como provas para a lealdade espiritual de Israel. Olhe comigo a partir então, nós lemos o verso 10. Então toda aquela geração também morreu, foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel, olha o que diz o texto, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Se nós voltarmos para Josué, se você voltar um pouquinho, Josué 24, a partir do verso de número 14, vai dizer assim, volte algumas páginas aí, Josué 24, 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre os povos pelo meio dos quais passamos. E aí eles vão narrando, né, tudo que Deus havia feito. E aí no verso 23 diz, e Josué continuou, agora pois joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Aquelas pessoas morreram. E os filhos deles, aqueles que vieram após eles, que não conheciam o Senhor, não temeram o Senhor e começaram a fazer tudo de errado. Aqueles pecados que o povo havia cometido, se arrependido e Deus havia perdoado nos dias de Josué, eles começaram a praticar novamente. Baalins é o plural de Baal. Baal era um deus falso, um ídolo, né? Da região dos povos que habitavam lá em Canaã, e o povo do Senhor, ao invés de influenciar aqueles demais povos, mostrando que somente Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus único e verdadeiro deveria ser servido, o povo começou a servir Baalins, começou a servir Baal, o Deus pagão. Que coisa terrível, por isso que nós lemos na continuação, voltando para Juízes 2, a partir do verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Irmão, sabe o que me faz pensar? Quando eu leio esse texto, eu confesso aos irmãos que o meu coração fica... Porque nós devemos servir ao Senhor, nós devemos fazer como o povo fez nos dias de Josué. Assumir o compromisso de servir somente ao Senhor.
de lançar fora os ídolos. Mas mais do que isso, nós devemos preparar a futura geração também para servir ao Senhor. O terrível que nós vemos nesse ciclo é que pais serviram ao Senhor, mas os filhos já não serviram. Alguns filhos serviram, mas a segunda, terceira geração já não serviram mais. Os pais conheciam o Senhor. Os filhos já conheceram de ouvir falar, que os pais falaram. E os netos nem ouviram falar do Senhor. Irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor, o Deus da aliança. Nós devemos proclamar a palavra do Senhor, devemos dar testemunho para os nossos filhos, para que eles aprendam a amar o Senhor. Deuteronômio 6. Inculcar na cabeça dos nossos filhos que só existe um Deus e que eles devem amar o Senhor de todo o coração, acima de tudo. E devemos ensinar-lhes sobre o Senhor, ensinar através das palavras e através do nosso testemunho. E devemos fazer isso para que eles amem o Senhor e para que eles ensinem aos filhos deles também a fazer isso. Ontem nós estávamos ouvindo a pregação do Salmo 128 pelo reverendo Daniel Basto, lá no Encontro da Família. Eu fiquei pensando sobre isso. A importância de nós servirmos ao Senhor e ensinarmos nossos filhos também sobre quem é o Senhor, ensiná-los a amar ao Senhor sobre tudo. Queridos, se nós falharmos nisso, nós vamos falhar em tudo. Nós podemos e devemos dar o melhor para os nossos filhos que nós pudermos. Se você puder dar uma boa educação, para que eles tenham uma boa educação, ótimo. Para que eles tenham um bom estudo, ótimo. Para que eles venham ter uma boa profissão, ótimo. Se você puder dar boas roupas, nada de luxo, eles não precisam de luxo. Eles não precisam de um tênis de R$1.000, R$2.000. Eles precisam aprender a valorizar até as coisas. Tem pais que acabam falhando com seus filhos, dando o que eles não precisam, ensinando-os ao consumismo. Eles precisam do tempo, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso testemunho, de ver o nosso amor ao Senhor. É disso que eles precisam. Eu creio, queridos, que o que nós temos em Juízes mostra o que acontece quando nós falhamos como pais, quando nós falhamos com as nossas crianças. As crianças têm estado aqui no culto. Eu tenho insistido nisso, porque eles precisam aprender o que é cultuar a Deus. Eles precisam aprender a palavra do Senhor. Vocês acham que eles não entendem? Eles não entenderam o que eu preguei ainda há pouco? Sobre a liderança da igreja, uma liderança consagrada? Às vezes eles não estão olhando, às vezes eles estão entendidos, mas eles estão ouvindo. E agora eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Os nossos adolescentes estão aprendendo o breve catecismo, os nossos jovens o catecismo maior. Eles estão aprendendo, mas ainda não é suficiente. Em casa nós precisamos continuar ensinando e dando exemplo, para que não aconteça o que nós acabamos de ler aqui nesses versículos. Em verso 11, então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Os nossos filhos não podem deixar no nosso Deus. Agora, o Senhor é o nosso Deus, nós temos servido ao Senhor, nós temos ensinado nossos filhos a amar ao Senhor, para que eles ensinem aos filhos deles. E o que nós temos aqui é esse contexto de fracasso da teocracia, porque o povo fracassou. A parte 2 do livro, aí nós temos os chamados ciclos do fracasso da teocracia. Os ciclos do fracasso, é a parte maior do livro, capítulos 3 a 16, nós vemos os ciclos. Primeira parte, a opressão sobre os arameus trouxe 8 anos de disciplina, a libertação por Otiniel e um descanso de 40 anos. E aqui eu quero destacar, olhe comigo, capítulo de número 3, a partir do verso 7. Vamos ler esses versículos que estão aí entre parênteses, né? Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins, e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante
8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Perceberam esse ciclo? O povo se desviou do Senhor, passou a servir os Baalins, os falsos deuses, passou a servir, a adorar um poste. Queridos, talvez a gente diga assim, não, mas eu não vou servir a postes, a imagens. Meus filhos não vão servir a imagens, eu não tenho imagens de escultura em casa. Cuidado, a idolatria vai além de imagens de escultura. Alguns pais têm um time de futebol, alguns têm um time de futebol como um deus. Estão ensinando seus filhos a servirem, a adorar esse time de futebol. E fazem de tudo para o filho aprender a amar o time de futebol. Veja, eu não sou contra futebol, contra assistir futebol, contra torcer para time. Tem alguns times que eu vou dizer que é até pecado, brincadeira, irmãos. Mas o problema não está em você torcer para um time, está em você adorar um time. E eu tenho visto, esses dias eu vi o Facebook de um jovem que colocou, e é interessante que no Facebook dele está assim, o Senhor está em inglês assim, o Senhor é suficiente, mas é só futebol é só o time dele, eu fiquei com vontade de falar, olha, coloca que o seu time é suficiente, porque essa declaração não tem nada a ver com o que você posta, com a sua adoração. Então, quantas vezes, queridos, nós adoramos falsos deuses, pode ser um time de futebol, pode ser uma pessoa, pode ser um artista, nós mesmos, e ensinamos nossos filhos a isso. E o filho aprende direitinho, aprende a cantar o hino, tem uniforme, aprende a amar o time, chora quando o time perde, se alegra extremamente quando o time ganha, pronto, aprendeu a servir um falso Deus. E coloca a esperança nisso. Então cuidado, talvez você não tenha de fato imagem de escultura, mas você serve outros falsos deuses e está ensinando direitinho no sentido negativo, o seu filho a amar falsos deuses. E aí, alguns pais depois se surpreendem, meu filho não quer saber da igreja, não ama o Senhor. Você não ensinou a amar o Senhor, você ensinou a amar falsos deuses, amar carro, amar profissão, amar dinheiro. Tem pais que falam o tempo inteiro, você precisa estudar para você ter uma boa profissão. Veja, isso não é errado, mas coloca na cabeça do filho que o mais importante nessa vida é uma boa profissão para que ele tenha conforto. E o Deus, e a criança aprende que o Deus que ela precisa é o conforto, é o dinheiro, é o que vai dar segurança para a sua vida. Bem, o povo se afastou do Senhor, e é interessante porque Deus ouve o clamor do povo, verso 9, e suscita um libertador, Otiniel. E vem esse libertador, e o Senhor abençoa, diz o verso 10, e o povo pôde experimentar paz durante 40 anos. Depois de 8 anos ali de disciplina, 40 anos de paz. Aí o tempo passa. A opressão dos moabitas trouxe 18 anos de disciplina e libertação por Eude, e um descanso de 80 anos. Quando nós olhamos dos versos 12 a 30 do capítulo 3, nós vemos isso. Vejam só a partir do verso 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Percebem aqui que diz o texto? Quem foi que deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel? O Senhor. Mas não, Deus deu poder aos Moabitas contra o seu próprio povo? Foi. Porque qual era o propósito do Senhor? Resgatar o seu povo, disciplinar o seu povo, e o pai disciplina quem ele ama. Deus não tinha prazer no mal do seu povo. Aqueles 18 anos de disciplina não é porque Deus tinha prazer no sofrimento do povo, é porque Deus, sendo pai fiel, zeloso, disciplinava o filho para o bem do filho. Aliás, pais que amam os filhos vão disciplinar. Pai que dá tudo que o filho quer, que faz tudo que o filho quer, que é dominado pelo filho, demonstra que não ama verdadeiramente o filho e não ama verdadeiramente o Senhor. Está entregando o filho à perdição. Pais que amam os filhos, disciplinam os filhos. Isso é um princípio bíblico. Deus age assim conosco, graças a Ele por isso. Ninguém gosta de ser disciplinado. O salmista diz no Salmo 119,
Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Na hora ninguém fala, está sendo bom sofrer. Mas depois a gente entende, olha, foi bom. Deus me disciplinou. Eu não gostei não, na hora foi difícil. Mas Deus me fez enxergar a minha estupidez, o meu pecado. Deus fez me enxergar o que eu estava fazendo e eu voltei para os caminhos do Senhor. Então, queridos, Deus ouviu, Deus levantou Eude e deu descanso por 80 anos. Nós vemos até o versículo 30, né? Não vamos ler aqui por causa do nosso tempo, mas os irmãos podem ver dos versos 12 a 30 isso. Tudo bem, os irmãos estão percebendo esse ciclo? Terceiro, aí nós temos, e é muito sucinto, né? Sangar, só ficou um versículo, né? Olha só, vamos ler o verso 31 do capítulo 3. Diz assim, deixa eu localizar aqui, ainda não acostumei, meus irmãos, a essa Bíblia Nova Almeida atualizada, eu gosto tanto dessa versão, mas os versículos são tudo na sequência, e a revista e atualizada é por parágrafo, né? Ainda eu me perco um pouco. Mas o verso 31 diz, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou Israel. É interessante que fala-se muito de Sansão, né? E aqui está falando de Sangar, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois e libertou Israel. Então, o assédio temporário por bandos de imigrantes filisteus foi mitigado pelos atos de bravura de Sangar, no poder do Senhor. E aí vem a parte quarta tem o ponto 4 da parte 2. A opressão dos cananeus trouxe 20 anos de disciplina, a libertação por Débora e Baraque e um descanso de 40 anos. Vejam aí, entramos no capítulo 4, e aí nós temos a descrição de Deus levantando, Deus usando uma mulher e um homem, né? Débora e Baraque. Olha o que diz o texto, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Haroset-Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse. E aí o que nós temos, meus irmãos? A conhecida história, eu acho que é conhecida dos irmãos de Débora. Ela que Deus usava, né, como juiz em Israel, e aí então, diante da opressão ali, né, que o povo de Deus sofria, como nós vimos aí nos versículos anteriores, né, nas mãos de Jabim, rei de Canaã, Débora convoca Baraque. Ela diz assim, olha, Baraque, venha e nós vamos, e você vai se levantar contra os nossos inimigos, para nós termos vitória contra os nossos inimigos que nos oprimem. E de fato é o que acontece. Olha o verso 23. Vejam o verso 23 aí do capítulo 4. Diz assim, assim naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus humilhou. E aí no capítulo 5 nós temos o cântico de Débora. Você já leu esse cântico? Conhece esse cântico? Vale a pena você ler. Agora nós não temos tempo. Verso 12, desperta Débora. Desperte, Débora, desperte. Desperte, acorde, entoie um cântico. Tem um projeto, né, na igreja presbiteriana chamado Desperta Débora. São mães que oram pelos seus filhos. E eles tiraram, né, esse nome Desperta Débora deste cântico de Débora, onde Débora reconhece a vitória que foi dada pelo Senhor. Que foi dada pelo Senhor. Débora e Baraque reconhecem que foi Deus quem deu a vitória. E eles experimentaram um descanso de 40 anos. Como eu disse, irmãos, o nosso tempo aqui é tão curto, não dá para entrar nos detalhes de cada parte, mas leiam Juízes, leiam sobre Débora e Baraque, a forma como Deus abençoou o seu povo. A parte 5, a opressão dos midianitas trouxe 7 anos de severa disciplina. Mais uma vez, o que acontece com o povo depois do tempo de paz?
de libertação, o povo se volta contra o Senhor. Nós vemos isso a partir do verso do capítulo 6. Olha como é que começa o capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Foi Deus quem entregou. É interessante ver a soberania de Deus, Deus entregando o seu povo, mais uma vez, não porque Deus não zelava pelo seu povo, pelo contrário, não porque Deus não amava o seu povo, pelo contrário, não porque Deus tinha prazer no sofrimento do povo, mas para restaurar o povo, para disciplinar o povo, assim como um pai zeloso faz com o filho, disciplina por amor. Aí vejam o versículo 7, diz assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Então vejam que Deus levanta um homem chamado Gideão, e a história de Gideão é muito interessante também. Vejam, nós poderíamos ler, nós não temos tempo, seria interessante se a gente pudesse ler até o verso 17. É interessante o chamamento aqui de Gideão. Olha só o que diz, vamos ler alguns versículos aqui. A partir do verso de número 8, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Não adorem os deuses dos amorreus, mas em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava molhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. É muito interessante isso, né? O anjo diz para Gideão: o Senhor está com você, chama ele do quê? Homem valente. Olha a resposta de Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele começa a questionar o anjo, né? Pela situação. Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí a resposta de Gideão, né, o corajoso, o valente: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O sujeito parece que não era tão valente assim, né? Senhor, Deus fala para ele: vai, livre. Ele fala assim: ah, Senhor, mas a minha família é a menor, e eu sou o menor da minha casa. E ele vai levantando barreiras, né? Olha a resposta do Senhor, verso 16: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E é isso que é interessante, meus irmãos. A coragem de Gideão não devia estar nele, não deveria estar na própria força. Então o que Deus diz para ele? Eu estou com você. Você pode ter coragem sim, Gideão, sabe por quê? Porque quem vai derrotar os midianitas sou eu. Eu estarei com você, você vai derrotar porque eu estarei com você. Irmãos, essa é uma lição também muito preciosa. Enquanto eu meditava em 1 Pedro 5, sobre a liderança da igreja, e ia como Gideão, né, pensando: mas Senhor, quem sou eu para pastorear a igreja? Eu sou o menor, o mais fraco. E Deus foi falando no meu coração: mas eu uso pessoas assim como você, como Gideão, como Moisés, sou eu que capacito, e eu uso presbíteros, uso pastores, o poder é meu, eu sou o supremo pastor. Então isso que nos encoraja, irmãos, é saber que é o Senhor quem nos usa, a força é do Senhor, e por isso nós podemos ter coragem. Foi isso que Deus disse para Josué, não foi? Josué 1, ser forte e corajoso. Eu estou contigo, eu serei contigo por onde quer que andares. E Gideão então confiou no Senhor e se você não conhece a história, leia a história. É muito interessante a forma como a coisa aconteceu. Se você olhar para o capítulo 7, no capítulo 7, Gideão vence os midianitas, Gideão e um grupo limitado de homens, né? Quando você olha assim,
Gideão levanta um grupo grande de homens. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 7. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Deus disse para ele: olha, tem muita gente para guerrear contra os midianitas. Você vai com essa turma toda? Qual vai ser a conclusão? Nós vencemos os midianitas. Por quê? Porque nós somos fortes. Aí Deus diz: não, é muita gente. Vamos diminuir esse número, né? Aí o verso de número 3, portanto, anuncia o povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Aí já eliminou um monte, né? Quem está com medo não precisa ir. Então 22.000 homens voltaram. 22.000 voltaram e 10.000 ficaram. Mas Deus diz o quê? No verso 4, ainda povo demais, tem muita gente. E aí Deus manda, a hora que eles vão tomar água, né? Que eles descem até as águas, diz o verso 5, todos os que lamberem a água com a língua como faz o cachorro, esses você deve pôr à prova. Esses você deve pôr à parte, aliás, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Olha o capítulo 8, verso 28. Capítulo 8, verso 28. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Gideão e os 300, eles venceram os midianitas, porque a força do Senhor esteve com eles. E eles não puderam dizer: fomos nós, foi a nossa força. Eles sabiam que foi o Senhor. E é por isso que diz que eles foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, os midianitas, né? E o povo teve paz. O nosso Deus, meus irmãos, Ele cumpre os seus propósitos. Ele é o Deus soberano, Ele é forte, Ele é o supremo pastor. É por isso que a igreja tem esperança. A igreja não tem esperança nos seus pastores, nos seus presbíteros, mas no supremo pastor. E aí, queridos, nós temos a parte 6, né? O ponto 6 da parte 2, a usurpação de Abimeleque em Siquém foi o castigo doméstico do Senhor pelo retorno de Israel à idolatria. No capítulo 8, do 33 até o capítulo 10, verso 5, nós vemos que Israel, o que acontece com Israel depois dos 40 anos de paz, né? Que Deus deu com a derrota dos midianitas? Israel se volta contra o Senhor novamente. Mas aí Deus não usa alguém de fora. Abimeleque, né, usurpou ali a liderança e Israel sofreu nas mãos de Abimeleque. Vem a parte 7, nosso tempo aqui está esgotando e eu preciso terminar aqui, eu quero falar sobre a teologia do livro. Parte 7, a opressão dos amonitas trouxe 18 anos de disciplina, a libertação por meio de Jefité sem trazer qualquer descanso. Essa parte 7 tem uma história curiosa, que está no capítulo 11, versos 29 e 40, que é o voto de Jefité. Jefité, ele diz assim para o Senhor, ele está indo para a batalha e diz: Senhor, a primeira coisa que se o Senhor me der vitória na batalha, a primeira coisa que eu avistar, quando eu voltar para casa, eu vou dedicar ao Senhor em sacrifício, em holocausto. O que é que ele avistou quando ele voltou para casa? A filha, a própria filha. Esse é o conhecido voto tolo de Jefité. Alguns comentaristas dizem que... E o texto, se vocês olharem, vamos lá para o capítulo 11, se vocês olharem, o texto diz que Jefité cumpriu com o voto, né? A partir do verso 29, nós temos essa história, o voto de Jefité, e diz que, verso 39, ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Que voto que ele tinha feito? Olha o verso 30, Jefité fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto.
Alguns comentaristas diziam assim, não, mas como o texto fala que ela foi chorar, né, pela virgindade dela, antes de Jefté cumprir o voto, que o voto de Jefté, na verdade, foi que ela nunca mais se casasse. Então, alguns dizem isso. O voto foi esse. Quando diz que ele cumpriu, ele não permitiu que a filha se casasse, mas dedicou ao Senhor. Mas o texto diz que o voto era de holocausto. Eu acho muito pesado esse texto, irmãos. Eu tinha um professor do seminário que ele tentou me convencer de que o texto fala da virgindade da filha, mas ele não conseguiu. Diz Jefté prometeu oferecer em holocausto. Eu ainda estou convencido que ele cumpriu. Mas Deus não se agrada de que um pai ofereça o próprio filho em holocausto. É verdade. Mas eu creio, irmãos, que esse é um texto forte para nos mostrar quão sério é a tolice dos nossos votos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço. Para com isso, para com isso. Primeiro, a gente tem que ficar fazendo troca com Deus. Se Deus nos dá algo, é porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Agora, há alguns votos que nós temos que fazer, não tem como. Quando nós nos casamos, nós prometemos. Eu, fulano de tal, prometo te amar, te honrar, cuidar de você, ser fiel a você, até que a morte nos separe. É um voto muito sério. Aí passa um tempo, lá o meu terapeuta falou que eu tenho o direito de ser feliz. Então, se eu não estou sendo feliz, separa. Fez um voto de amar, de cuidar, de defender, de proteger, de ser fiel até a morte. Aí vem as dificuldades, separa. Profissão de fé, promete servir ao Senhor. Batismo, vai batizar o filho. Aí promete ensinar o filho. Orar pelo filho, com o filho, promete trazer o filho com assiduidade. Aí nem vem mais na igreja, não traz o filho. Irmãos, os votos solenes que nós fazemos diante do Senhor são sérios. E esse texto está na Bíblia para mostrar o quão sério é, e Deus cobra. E Deus vai cobrar. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente promete. Tem coisas que a gente precisa prometer mesmo. São votos solenes. E nós precisamos cumprir. E cuidado com votos tolos. E cuidado com o que você prometer. Se você prometeu algo, se você fez um voto ao Senhor, o que você deve fazer? Cumprir. Então cuidado com o que você fica prometendo para o Senhor. E não tem que ficar fazendo troca com o Senhor. Mas alguns votos nós temos mesmo que fazer, como esses que eu citei. Como eu disse, irmãos, é uma pena não podermos adentrar, né, aí depois temos a opressão dos filisteus. A opressão dos filisteus trouxe cerca de 40 anos de severa disciplina. A libertação parcial por Sansão, sem trazer qualquer descanso. Capítulos 12 a 16, história de Sansão. Uma história digna, né, de um filme, cheio de ação, de lutas, romances, mulheres, traição. Parece um enredo de filme mesmo, de novela. Mas uma história terrível, um homem tolo. Se Jefté foi tolo no voto, Sansão foi tolo, não soube controlar os seus desejos, um humor estranho, uma sexualidade deixando aflorar os seus desejos sexuais, sendo tolo na confiança, uma história que é conhecida. Um homem cuja força não estava nos cabelos, né? Tem até aquele episódio do Chapolin, né? Da peruca de Sansão, e quem usava a peruca de Sansão tinha força. Bobagem! A força de Sansão vinha do Senhor. Mas ele quebrou o seu voto, o voto de Nazireu. Mas mostra, a história de Sansão, meus irmãos, mostra como desejos não controlados levam a consequências terríveis. Um homem que tinha tudo para ser um instrumento nas mãos do Senhor, que Deus colocou como juiz em Israel, que deu força, que matou muitos inimigos, mas cuja vida foi marcada pelas tolices, escolhas erradas, perdoem a palavra, estupidez, e que sofreu grandemente. Mas ao final da sua vida, como o Dona Ordimir comentou, né, no domingo passado, precisou ficar cego para enxergar, servindo como escravo, como escárnio ali dos filisteus, e ele ali no meio, entre as colunas do templo do deus Dagon, ele ora mais uma vez e Deus restaura a força, e ali ele, abraçado às colunas, leva abaixo
E o texto diz que Sansão, na sua morte, matou mais inimigos durante toda a sua vida. Como eu disse, nós não temos tempo para lidar aqui com a história de Sansão, uma história cheia de lições para nós tomarmos cuidado também com os nossos desejos, para buscarmos sabedoria da parte de Deus, tomarmos cuidado com as nossas escolhas, pedirmos a força do Senhor para controlar os nossos desejos. Deus diz para Caim lá em Gênesis 4, o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo, buscar crescer em santificação. É uma história, meus irmãos, eu incentivo os irmãos a estudarem a história, lerem a história de Sansão, né? Aí nós temos a parte 3, nós não temos tempo para entrar na parte 3 aqui, as cenas do fracasso. Depois de vermos os ciclos do fracasso, o livro termina, os capítulos 17 a 21, com as cenas do fracasso da teocracia de Israel. A apostasia espiritual de Israel e sua adoração paganizada ao Senhor são ilustradas pelos episódios de Micá, seu ídolo, e os danitas, capítulos 17 e 18. A degeneração moral e social de Israel é ilustrada pelos episódios de atrocidade em Gibeá e pela guerra nacional contra Benjamim, a forma como termina o livro, com a degeneração moral e social de Israel. Como eu disse, meus irmãos, um livro, num certo aspecto, terrível, por causa das falhas, dos pecados do povo, mas em outro aspecto, um livro com tantas lições para nós, e que revela o Deus soberano e fiel. É por isso que eu quero terminar, queridos, com a teologia de Juízes, destacando alguns pontos a respeito do ser de Deus que nós vemos neste livro, cheio de histórias terríveis de pecado do povo, contrastando com a infidelidade do povo. Nós temos um Deus, o Deus do povo, o Deus da Bíblia, o Senhor Yahvé, o Deus que é justo. Embora Juízes, vejam aí no slide, pinte um quadro sombrio da vida de uma nação que se afastou dos preceitos de vida exigidos por seu Deus, tal quadro serve para realçar a justiça do Senhor. Aí está Senhor tudo em letra maiúscula, que é como aparece na Bíblia, que é Yahvé, é o nome do Senhor, o Deus da aliança. Realçar a justiça do Senhor em fazer cumprir as maldições de sua aliança. Pode-se afirmar, fundamentado em Juízes, que o Senhor prefere sofrer em sua reputação a permitir a ideia de que seu caráter santo seja violado sem consequências. Nós vimos ainda há poucos domingos Pedro dizendo, sejam santos porque eu sou santo, repetindo as palavras de Levíticos. Não brinquem com Deus, não brinquem com Deus. Deus não aceita que seu caráter santo seja violado. As consequências acontecem. Eu faço parte do povo do Senhor. Leve Deus a sério, não brinque com Deus. Deus é justo. O Senhor também, Ele é soberano. O autor de Juízes, não sabemos bem quem escreveu Juízes, nós falamos domingo passado, o Talmud, a tradição judaica diz que foi Samuel, mas não sabemos com certeza. Mas uma coisa é certa, que o autor de Juízes menciona diversas causas pelas quais Israel não foi capaz de efetivamente possuir toda a terra de Canaã. Armamento superior dos cananeus, determinação dos cananeus e pura apostasia. Tudo isso aparece. Por que Israel não conseguiu conquistar toda a terra prometida? Podemos ver, que os cananeus tinham mais armas, os cananeus mais determinados, e apostasia. Agora olha o que diz o slide. A razão principal, todavia, parece ser a determinação soberana do Senhor em utilizar o remanescente cananita para provar e reprovar as gerações subsequentes à conquista. O povo se afastou do Senhor, e o Senhor sustentou um remanescente fiel, como Ele tem sustentado até hoje. Como Ele tem sustentado até hoje. Gerações subsequentes à conquista. Foi Deus que entregou o seu povo nas mãos dos povos inimigos, para tratar do seu povo, para disciplinar o seu povo, para purificar o seu povo. Essa perspectiva dupla é típica da mentalidade teocêntrica de Israel, embora pareça contraditória aos nossos olhos da nossa cultura ocidental. Em Juízes, duas linhas de ação revelam essa faceta do caráter do Senhor. Nós encontramos essa frase, e os entregou nas mãos de, em todos esses textos aí. Tira do campo meramente sociopolítico
as constantes opressões a que Israel foi sujeito e coloca-as em uma esfera maior, que abrange céus e terra. Irmãos, seja quem governar o nosso país, seja o que a igreja tiver que passar, nunca terá fugido ao controle do Senhor. E se Deus permitir a perseguição e o sofrimento no meio do seu povo, Deus tem um propósito. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Em contrapartida, a expressão "e o Senhor suscitou um libertador" indica que também a solução dos problemas de Israel tinha sua origem no Deus que soberanamente atraía de volta seu povo rebelde. O nascimento sobrenatural de Sansão prova a intervenção soberana do Senhor em favor do seu povo. É Deus quem disciplina o seu povo, é Deus quem liberta o seu povo, é Deus quem restaura o seu povo. E o Senhor é misericordioso. Em cumprimento às estipulações da aliança, o Senhor disciplinou o seu povo rebelde. Mas isso não o tornou insensível ao seu sofrimento e à possibilidade de que viesse a ser exterminado pelos que o oprimiam. Deus não permitiu que o seu povo fosse exterminado. Aliás, como Deus permitiria? Lembram-se o que ele prometeu lá em Gênesis 3,15? O descendente da mulher que viria fazer o quê? Ferir a cabeça da serpente. Ele não poderia permitir que o seu povo fosse exterminado. A constância da misericórdia do Senhor é mais comovente. Olha, eu achei muito interessante o que um teólogo colocou. A constância da misericórdia do Senhor é mais comovente que a irracionalidade e cegueira de Israel. Juízes prova que a misericórdia do Senhor nunca é sobrepujada pelo pecado do homem e que o penitente sempre encontrará um Deus de braços estendidos a recebê-lo. Deus sempre recebe o contrito, o abatido. A graça do Senhor superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.